Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Tem sido dito, durante todo o nosso culto que nós somos uma grande igreja missionária. Se nós somos uma grande igreja missionária, aí do seu lado tem um missionário. Alguém enviado por Deus para levar a palavra. Note que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho, e os discípulos tinham que ir, eles tinham que se deslocar por longas distâncias a fim de pregar o evangelho. Hoje você pode ser um missionário apenas pegando o seu celular e compartilhando os cultos da igreja. Você pode ser um missionário, você sabia que todos os cultos da igreja, eles ficam programados para acontecer por um bom período? Então, por exemplo, o pastor Ival vai pregar às 19 horas. Ao fim desse culto, você pode pegar o seu celular e compartilhar, quem sabe, no seu Instagram, no seu Facebook, para que mais pessoas ainda sejam alcançadas por essa porta que o Senhor nos abriu, irmãos. E nós precisamos ser gratos a Deus por essa porta, chamada IPP-TV, que faz com que essa igreja ela alcance o mundo. Você não tem ideia do alcance que essa igreja tem em todo o mundo. Então, seja um missionário para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Repita comigo. Gente curada, vira a página. Gente curada vira a página, irmãos. Nós precisamos aprender essa lição. Quem foi curado não fica como aquela pessoa que joga o anzol lá no mar das lembranças e fica pescando aquelas coisas que aconteceram no passado, que aconteceram há muito tempo. Toda discussão traz as mesmas coisas de volta. Toda vez que encontra a pessoa do passado, quer contar as mesmas coisas. Quando encontra alguém que feriu, quer fazer aquela pessoa dar uma volta longa, fazer ela pagar o preço pelo qual ela fez você sofrer. Gente curada vira a página. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Você deve conhecer alguém que vive voltando sempre na mesma página, né? Acho que isso é muito natural do ser humano que não é curado. A minha avó, ela sofreu muito durante a sua vida. Sofreu muito, muito, muito. E nós íamos almoçar na casa dela aos domingos e ela relatava sempre as mesmas histórias para a gente, das dores, do sofrimento, da tristeza que ela passou. Gente curada, ela vira a página, mas gente que não foi curada fica voltando, voltando, voltando. E isso só adoece mais. Isso só adoece mais. Aqui em Gênesis capítulo 50, no verso 15, nós lemos da seguinte forma. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, e vós outros e a vossos filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. Esse é o fim de uma longa história. É assim que termina uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A história de José, filho de Jacó. A essa altura, José já tinha seus 110 anos. Mas o texto bíblico começa a narrar essa história quando ele tinha 17 anos. Se você abrir comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 37, voltar um pouquinho, você vai ver que o texto bíblico vai nos dizer, Gênesis capítulo 37, verso 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos,
É interessante perceber que a Bíblia diz que vai narrar a história de Jacó, mas passa a narrar a história de José. E aqui há algo importante para nós, porque todos nós somos frutos de uma família. E José era fruto de uma família. Jacó era seu pai. Sua mãe era Raquel. E sobre Jacó, a Bíblia vai fazer uma narração também longa a respeito da história desse homem. Após herdar a bênção da primogenitura no lugar de seu irmão Esaú, ele foge para a Mesopotâmia, em Padã Arã, onde ele se apaixona por uma mulher. É interessante você perceber que Jacó, ele era o tipo de pessoa que gostava dos privilégios, mas não das responsabilidades. Ele queria o privilégio de ser o filho primogênito, o primeiro, mas não queria as responsabilidades que cabia ao primeiro. Ele engana o pai, junto com sua mãe, recebe a bênção, foge para Padã Arã, e quando ele chega lá, todas as circunstâncias indicam que ele deveria casar-se com Leia e não Raquel. Todas as circunstâncias. Ele era o primogênito. O primogênito de Isaac casa com a primogênita de Labão. As tradições daquele lugar indicavam que a filha mais velha casa antes da mais nova. Mas Jacó se apaixona pela mais nova. Ele queria a bênção da primogenitura, mas não queria as responsabilidades da primogenitura. Fazendo um paralelo entre Jacó e alguns homens que ainda não conhecem a Deus da nossa geração, nós podemos dizer que muitos homens, eles desejam ter as experiências de um casamento. Talvez também muitas mulheres desejam ter todos os privilégios de um casamento, mas não querem a responsabilidade daquilo que o casamento exige. E não por isso, muitas vezes, a gente vê homens, que ao lado de suas esposas construíram muitas coisas, andavam de metrô para lá e para cá, às vezes de bicicleta para lá e para cá no início de suas histórias, lutaram juntos, batalharam juntos, e quando eles chegam no topo, estão bem, estão realizados, eles optam por uma mais nova. Isso é um perfil de um homem que não teme a Deus. Um homem que teme a Deus honra sua esposa, aquela que caminhou com ele no dia da dificuldade, no dia da alegria, no dia da felicidade. Eu não assisto, mas nós somos bombardeados por aquele programa da Globo, Big Brother. Somos bombardeados. E nós estamos vendo as informações de um homem casado, tendo conversas íntimas, muitas vezes íntimas, com uma mulher que não é sua esposa. O Brasil está vendo isso. E nós vemos como, quando nós alcançamos posições de destaque, nós tendemos a nos esquecer daqueles que estavam do nosso lado nos dias mais difíceis. Mas voltando para a história, Jacó casou-se com Raquel, depois de ter se casado com Lia. Mas apesar dele ter se casado com Lia, para cumprir a tradição daquele povo, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 39, que ele amava a Raquel e não amava a Lia. Ele amava mais a Raquel do que a Lia. Jacó tinha uma esposa preferida. E isso fez com que o lar de Jacó virasse um campo de guerra. Leia e Raquel disputavam o amor do marido. Elas lhe davam filhos a fim de fazer com que o marido as amasse mais. Como Raquel viu que não poderia dar filhos a ele, dá sua escrava Bila para que ele possa ter relações com ela e ter filhos. Leia segue o exemplo da irmã, e aí começa as escravas, as donas, as senhoras, tendo filhos a fim de conquistar o amor do marido. Certamente isso trouxe muito desgaste para essa família, muito sofrimento, muita dor. Mas apesar de ter uma esposa preferida e de ter visto tudo que isso lhe causou, Jacó não aprende a lição, ele também tem um filho preferido. Este é José. A Bíblia diz que ele amava mais a José do que a todos os irmãos, que ele o privilegia, que ele lhe dá uma túnica talar, uma túnica colorida, uma túnica do filho preferido. E aqui os filhos, olhando para a forma como Jacó tratava o primeiro filho dele com Raquel, eles entendem, o nosso pai quer fazer esse ser o primogênito. Esse vai ser o primogênito, ele vai reinar sobre nós. Mas não é possível.
O nosso pai vai fazer o que ele fez com Esaú. Ele vai dar a bênção de primogenitura para o filho mais novo aqui, ó. E os irmãos passam a ter ciúmes de José por causa do tratamento que o pai dava. Mais uma vez, uma situação causada dentro da família por causa da preferência de um homem. Certamente Jacó não entendia o poder da imparcialidade, o poder de amar os filhos da mesma forma, de corrigir os filhos da mesma forma, de incentivar os filhos da mesma forma, de abençoar os filhos da mesma forma. E mais uma vez, esse lar torna-se conturbado, problemático. Um lar em que as esposas disputavam a atenção do marido, um lar em que os filhos odiavam uns aos outros, trapaceavam um contra o outro. Mas a Bíblia diz que nesse contexto de um lar extremamente conturbado, hostil, problemático, de muita disputa, neste contexto de um lar sabotador, abortador, a Bíblia diz que José ousa sonhar. Ele ousa sonhar. E o fato de José ter ousado sonhar, neste contexto de uma família problemática, é para nós um exemplo. Gera para nós uma lição. Porque embora tenhamos vindo de um lar, com suas tradições, com seus princípios, com seus costumes, com a sua forma de ver e de enxergar o mundo, com as suas dificuldades, com as suas vitórias, às vezes com muitos fracassos, isso não pode nos impedir de sonhar. Isso não pode nos impedir de acreditar. Nós não podemos nos vitimizar e dizer, sou o que sou porque vim de onde vim. Faço o que faço porque vi meu pai fazer. Faço o que faço porque vi a minha mãe fazer. Amados irmãos, eu quero crer que, como José, nós nascemos com um potencial de interromper ciclos de fracassos familiares. Eu quero crer em nome de Jesus, que não importa qual é o contexto familiar de onde você vem, o Senhor pode mudar a sua história. O Senhor pode mudar a história da sua vida. O Senhor pode mudar a história da sua família. O Senhor pode mudar a história do seu casamento. Isso quer dizer que talvez você tenha vindo de um lar em que ninguém prosperou. Mas se você honrar o Senhor pode mudar essa história. Você pode ter vindo de um lar em que todos os casamentos fracassaram. Mas se você honrar o Senhor pode mudar essa história. Nós temos o potencial de interromper ciclos de fracasso na nossa família, e José começa isso agora aqui. Ele teve um sonho. A Bíblia diz que ele sonhou que estava no campo, verso 7 do capítulo 37, nós estávamos no campo, atando feixes, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Apesar do ódio, apesar da rejeição, apesar dos irmãos duvidarem dele, apesar do contexto, ele ousa sonhar mais uma vez. E o verso de número 9 diz que teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos, e inclinaremos-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quando José sonha, os irmãos o desprezam. O ciúme dos irmãos aumenta. Eles o odeiam ainda mais. E esse ódio dos irmãos por eles, que já existia pelo fato do pai o privilegiar, aumenta por causa dos sonhos, e aumenta ainda mais pelo fato do pai colocar José como o investigador dos irmãos. Vai lá e descobre o que os seus irmãos estão fazendo, volta e me conta. Mais uma vez, Jacó agindo de forma imatura, colocando o irmão para investigar o outro, para denunciar o erro dos irmãos. E a Bíblia nos diz que certo dia, Jacó envia José aos irmãos que estavam pastoreando para poder buscar notícias sobre o que eles estavam fazendo. E quando os irmãos veem José vindo, eles zombam dele. Olha, aí vem o sonhador. Aquele que diz que vai reinar sobre nós. Aquele que tem sonhos que ninguém aqui nunca conseguiu realizar.
Aquele que sonha quando nenhum de nós sonha. Aquele que tem objetivos quando tudo que nós queremos é isso aqui. Está vindo ele aí. E os irmãos tramam matá-lo. Mas Rúben, decidiram tentar salvar o irmão depois, ele diz, não vamos matar ele não. Coloca ele na cova, vamos deixar ele aí por um tempo. Deixa ele aí. Ele queria colocar ele na cova para depois voltar e salvá-lo. Os irmãos pegam José, arrancam dele a túnica que o pai havia lhe dado e jogam ele dentro da cova. Amados irmãos, quando a gente lê que José foi jogado dentro da cova, a gente sabe que o ambiente era desconfortável. A gente sabe que aquilo era uma situação desagradável. Mas os próprios irmãos vão dizer como José se sentiu dentro daquela cova. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 42, verso 21, quando os irmãos vão narrar como aquele moço se sentia dentro da cova. Gênesis 42, verso 21. O texto diz assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia, o quê? Da alma. Nós vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Dentro daquela cova, um menino de 17 anos, com sonhos, com planos, com objetivos. Ele vê seus irmãos lançando ele dentro da cova. Ele não sabe o que os irmãos vão fazer. Ele teme. E a Bíblia diz que eles viram a angústia da alma daquele moço. Ele ficou angustiado a ponto da sua alma se abater naquele lugar. Os irmãos pegam José, está passando uma caravana de ismaelita, eles vendem José para essa caravana vai ao Egito e vende José a Potifar, capítulo 39. No capítulo 39, nós temos José na casa de Potifar. Os irmãos o lançaram na cova. Deus o leva para a casa de Potifar. E é interessante você perceber que na casa de Potifar, José, ele é elevado a uma posição de governo. Os irmãos lançaram na cova, mas ele sobe a uma posição de governo na casa de Potifar. O texto bíblico vai nos dizer no verso 2, capítulo 39, verso 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com José, com ele em tudo o que fazia, e que o Senhor prosperava a obra das suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem o servia. E ele o pôs como mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Da cova, a posição de governo de uma casa. Mas o texto bíblico também nos diz que ele era um moço bonito. E a esposa de Potifar coloca os olhos nele, se interessa por ele. E ela deseja possuí-lo. E dia após dia essa mulher tenta José. Dia após dia essa mulher tenta seduzir esse rapaz, de 17 anos até aqui. Um moço, longe da casa de seu pai, longe de todos os olhares que poderiam puni-lo, diante da sua senhora. Ele era escravo, ela era senhora. Ela diz, eu quero que você satisfaça os meus desejos. E ele todos os dias recusava. Até que um dia, diz a Bíblia que essa mulher estava sozinha dentro de casa e José foi lá. Sozinho, irmãos. Longe dos pais, longe de qualquer liderança, longe de qualquer olhar acusador, sozinho com essa mulher. A mulher o agarra e ele diz para ela assim, verso 11, 39, aliás, verso 9, capítulo 39, verso 9, diz assim, Potifar não é maior do que eu, aliás, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a responsabilidade desse moço. Olha a seriedade com a qual esse moço leva a vida. Ele poderia aproveitar o fato de estar sozinho, ele poderia aproveitar todos os desejos da sua juventude, todas as vontades, tudo aquilo que talvez ele lutava contra durante toda a sua vida.
estando diante de uma mulher que poderia mandar sobre ele, que poderia ordenar que ele fizesse o que ela quisesse, ele olha para ela e fala com ela: eu não posso fazer isso. Potifar me colocou nessa casa como autoridade. Ele colocou tudo que está aqui sobre o meu poder. Eu mando em tudo, eu posso ter tudo, eu só não posso ter uma coisa aqui: a senhora. Porque a mulher dele, como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Potifar? É isso que ele fala? Não. Como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? Isso nos mostra, irmãos, que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Todo ato de pecado que eu tenho, ele pode atingir uma multidão de pessoas, mas ele atinge o Senhor. Ainda que ninguém esteja vendo, ainda que esteja no oculto, ainda que seja só eu e o meu celular, ainda que seja só eu e outra pessoa. Davi certamente pensava que havia cometido o crime perfeito ao adulterar com Batseba, ao mandar matar o marido dela, ao casar-se com ela, ao assumir aquela mulher, cometia o crime perfeito. Mal sabia ele que tinha pecado contra Deus, e que por causa daquele pecado a culpa o atormentava, porque só gente curada vira a página. Gente que não é curada revive a situação. Gente que não é curada volta à situação. E ele diz que enquanto não confessou o pecado, seus ossos se ressecavam. O peso da culpa era sobre ele ao ponto que ele se encurvava. Mas José nos decide dar um exemplo, ainda que ninguém esteja vendo. Ainda que nós estejamos num ambiente totalmente hostil, ainda que nós estejamos diante de alguém que pode nos punir, ainda que nós estejamos diante de alguém que pode arruinar a nossa vida, melhor é permanecer fiel ao Senhor. Melhor é permanecer fiel àquele que nos deu a vida, aquele que tem seus olhos sobre nós, e ele decide não ter relações com essa mulher, mas você sabe, o texto nos diz que a mulher, sentindo-se desprezada, ela o agarra, ele foge, ela segura a capa, e ela diz que ele tentou abusar dela. José é preso injustamente, jogado na cova injustamente, vendido injustamente, preso injustamente. Mas o texto bíblico nos diz que na prisão, capítulo 40, na prisão, ainda no capítulo 39, aliás, verso 21, capítulo 39, verso 21, o texto diz: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto devia se fazer. Na cadeia, na prisão, injustamente, José alcança a posição de governo. Deus estava com José na cova. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na prisão. Deus exaltando José. Todas as situações aproximando José da realização de seu sonho. A Bíblia nos diz que certo dia o mordomo de Faraó e seu copeiro, aliás, o mordomo e o padeiro de Faraó, eles são presos, enviados para a prisão. E lá na prisão eles têm sonhos. E atormentados pelos sonhos, eles vão ao especialista de sonhos. Eles sonharam num ambiente totalmente hostil. E José também havia sonhado num ambiente totalmente hostil. José era o especialista. O que o nosso sonho quer dizer? E José diz: a verdade é que daqui a 3 dias o padeiro vai morrer. Está no capítulo 40. Mas daqui a 3 dias, você, mordomo, vai ser restituído às suas funções. Eu queria te pedir uma coisa. Quando você voltar a servir Faraó, lembra de mim. O texto diz que acontece conforme José havia dito. O padeiro morre, o mordomo volta a servir Faraó. 2 anos se passam, José está esquecido por todas as pessoas dentro da prisão. Mas o Senhor era com José. Todos os haviam esquecido. Todas as pessoas haviam esquecido dele, deixado ele para lá. Mas o Senhor era com José. E aí um dia Faraó tem 2 sonhos. Sonhos estranhos, muito estranhos. Quem aqui já teve um sonho estranho? Ele teve um sonho estranho, 2 sonhos estranhos. Faraó sonha que está à beira do Nilo e de repente aparecem 7 vacas gordas, bonitas, seguidas por 7 vacas magras, e as magras comem as gordas. Estranho sonho, né? Difícil de ser interpretado, né? Ele acorda,
desesperado, porque era um sonho estranho, mas volta a dormir porque não conseguiu saber o que significava. E ele sonha novamente que de um mesmo pé surgiram 7 espigas cheias, bonitas, seguidas 7 espigas mirradas, e as mirradas comem as espigas bonitas. E Faraó fica atormentado com esse sonho. Que sonho estranho! Que coisa é essa? E ele pede para que seus conselheiros expliquem o sonho. Nenhum de seus conselheiros foi capaz de explicar aquele sonho. Ninguém era capaz de explicar. Até que o mordomo lembra do especialista em sonhos. Ó Faraó, lembra que quando o Senhor ficou zangado comigo, me mandou para a prisão, lá na prisão eu conheci um moço, eu tive um sonho, ele me revelou o que aquele sonho queria dizer, e o Senhor podia trazer ele aqui que ele vai explicar o seu sonho. E a Bíblia diz que ele manda chamar José, José vem até a presença de Faraó, e na presença de Faraó ele explica o sonho, e não só explica o sonho, como ele cria uma estratégia. Faraó, a explicação desse sonho é que haverão 7 anos de muita fartura aqui no Egito. Muito alimento, muita comida, mas serão seguidos de 7 anos de falta. Se eu fosse o Senhor, eu elegeria um homem sábio. Se eu fosse o Senhor, eu elegeria um homem preparado. Escolheria alguém que pode ver essas coisas e que sabe como essas coisas funcionam, para que ele pudesse cuidar de outras pessoas, para que durante os 7 anos de fartura sejam ajuntados alimentos, grãos em todo o Egito, e que a gente armazene esses grãos para que no tempo de falta a gente tenha onde recorrer. Preste atenção, Deus era com José na cova. Deus era com José na casa de Potifar, o texto bíblico diz isso. Deus era com José na prisão, o texto bíblico diz isso. Mas depois que ele revela o que significava o sonho de Faraó, e que ele traça uma estratégia para livrar os egípcios da fome, olha o que o texto vai nos dizer no capítulo de número 42. Aliás, capítulo 41, verso 37. 41, 37, perdão. O texto diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Preste atenção, não é mais o narrador do texto bíblico dizendo que o Senhor era com José. É o ímpio olhando para José, para as obras de José, para o testemunho de José, para a sabedoria de José, e dizendo: Deus está com esse moço. Deus está com ele. Deus estava com José. E a Bíblia nos diz que aconteceu conforme José havia dito, o sonho de Faraó se realiza. Há fome em todo o mundo, não só no Egito, mas em todo o mundo. Há fome também em Canaã. E Jacó, sabedor de que havia alimento no Egito, ele reúne seus 11 filhos e manda 10 deles até o Egito para buscar provisão. Quando eles chegam no Egito para buscar provisão, o texto bíblico diz que José reconhece os irmãos. Os irmãos vêm, a Bíblia nos diz que José era quem Faraó havia escolhido como a pessoa que ia vender os cereais. Está aí no capítulo 42, verso 6. Abra comigo, capítulo 42, verso 6. O texto diz: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Parece que se cumpriu o sonho de José? Ainda não. Aqui se cumpria o sonho de Faraó. Aqui se cumpriu o sonho de Faraó. A falta de alimento no mundo. O mundo está vindo até o Egito a fim de buscar alimento. Os irmãos não reconhecem José. Eles se prostram diante do governador do Egito e não diante do seu irmão. Eles se prostram diante dele. Verso 7. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os. José reconhece os irmãos, porém ele não se dá a conhecer. Neste momento, José ainda não estava curado. José os trata de forma áspera. Olha o final do versículo. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento.
E José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José, olha, preste atenção nisso. Então se lembrou José do sonho, e não apenas do sonho, também se lembrou das dores. Também se lembrou da angústia da alma, também se lembrou da aflição, também se lembrou de tudo que os irmãos haviam feito a ele. E por isso ele os acusa de espiões. Trata asperamente, acusa de espiões. Irmãos, eu não quero manchar a biografia desse homem, que a Bíblia não imputa nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de erro, mas neste contexto, José trata os irmãos de forma áspera. Ele acusa os irmãos de espiões. Vocês estão aqui para descobrir o segredo do Egito. Na verdade, vocês estão aqui para descobrir onde estão os nossos alimentos, qual o segredo da nossa prosperidade. E os irmãos, com medo, eles voltam à página. Certamente, quando faltou alimento lá em Canaã, eles falaram assim: estamos sofrendo isso por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. Estamos diante desse homem poderoso que nos chama de espiões aqui agora. Estamos sofrendo isso por causa daquilo que fizemos aos nossos irmãos, o nosso irmão. Verso 21 diz assim: então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí se quer de nós o seu sangue, se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Olha o que está acontecendo. Os irmãos estão narrando para José o que fizeram com ele. Voltando a página diante de José. Eles não sabiam que José podia entendê-lo. Eles estão contando: olha, nós estamos sofrendo isso por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. E José sentado diante deles ali: eu sou esse irmão aí, ó, que vocês fizeram com ele. Eu sou ele. Já estou partindo para o final, irmãos, para não demorar muito mais. Mas José, ele acusa os irmãos de espiões, fala com os irmãos que eles até podem voltar para Canaã, desde que um dos irmãos fiquem, e que eles tragam o mais novo. Os irmãos fazem isso, eles vão, deixam o Rúben, deixam Simeão e vão para buscar Benjamim. Só que os mesmos irmãos que abandonaram José na cova, eles esquecem Simeão na cadeia, porque eles só voltam para buscar Simeão quando o mantimento acaba. Enquanto tinha comida, eles se esqueceram do irmão. Quando o alimento acaba, o pai vira para eles e fala assim: é hora de vocês voltarem para buscar alimento. E o nosso irmão também está lá, né? Também temos que voltar para buscar o nosso irmão. E o texto bíblico diz que eles voltam junto com Benjamim, eles vão à presença de José, e José vê o irmão, ele chora ao ver o irmão mais novo, porque era filho de Raquel, como ele. Coração ainda em processo de cura. Ele chora ao ver o irmão. Ele atrasa a vida dos irmãos, porque a cura ainda estava no processo. Ele poderia ter se revelado, poderia ter falado do propósito de Deus, mas ele atrasa a vida dos irmãos. Ele faz com que um dos seus servos pegue a sua taça, pegue o dinheiro, na hora que os irmãos estão voltando para Canaã, e coloque dentro do saco de Benjamim. E na hora que eles estão a certa distância, vai os soldados do governador e surpreendem: olha, vocês roubaram, nós tratamos vocês com tanta bondade, estamos dando comida para vocês voltarem, provisão, e vocês nos tratam assim, vocês nos roubaram. Quem te roubou? Que morra aquele que roubou o rei, que roubou o governador. Aí eles começam a abrir os sacos e de repente descobrem a taça e o dinheiro dentro do saco de Benjamim. Traz ele de volta. Quando eles trazem Benjamim de volta para a presença de José, acontece algo. José vai se revelar. Olha aqui no capítulo 45, no verso 3. Benjamim volta junto com os irmãos. José até deixa os irmãos voltarem, desde que Benjamim fique. Mas os irmãos falam assim, olha os irmãos contando a história de novo. Nós éramos em 12. O nosso irmão se perdeu. Se esse daqui se perde, o nosso pai não vai suportar, ele vai morrer. Ele não pode ficar, ele tem que voltar com a gente. E quando José ouve essa história de que havia mais um que morreu, que não existe mais, e que se esse também morrer, o pai morre, José não aguenta. Ele revela quem ele era. Olha o verso de número 3, 45, 3. E disse a seus irmãos: eu sou José. Imagina os irmãos ouvindo José falando isso agora.
Eu sou José. Eu sou esse de quem vocês estão falando. Sabe esse moço que vocês jogaram na cova, que vocês viram a angústia da alma, em que enquanto estava angustiando, sofrendo, vocês comiam, zombavam dele? Eu sou esse José. Os irmãos voltam à página, ele vai nos matar. Ele vai se vingar de nós. Mas a Bíblia diz que José, no verso 5, olha o verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou. Deus me enviou. José já estava no processo de cura, entendendo o propósito pelo qual Deus havia feito ele passar por tudo aquilo, entendido que na hora que ele foi lançado naquela cova, os irmãos talvez o lançavam para a morte, mas Deus o lançava para a conservação da vida. Quando ele era preso injustamente, muitas vezes aquela mulher achava que iria ocultar o seu pecado e que ele ia morrer no cárcere, mas Deus o estava aproximando do seu propósito. Quando ele é esquecido no cárcere, Deus estava preparando o momento certo para que ele se apresentasse diante de Faraó, pudesse revelar o sonho de Faraó, pudesse traçar a estratégia para a conservação da vida. E agora, diante dos irmãos, ele se revela e ele diz para os irmãos: não fiquem tristes. Eu entendi o que Deus fez, eu entendi porque eu passei por tudo isso. Não fiquem tristes. E José traz sua família, seu pai, para o Egito e cuida deles. E agora nós temos o capítulo de número 50, verso 15, que nós lemos, onde José está diante da morte do pai. E os irmãos temerosos que agora que o pai estava morto, José pudesse se vingar deles. Não há mais quem segure a ira de José contra nós. Meus irmãos, nós não podemos depositar nossa confiança em coisas, em pessoas. A confiança desses moços estava no pai. O pai morreu. E agora, quem vai nos defender da ira de José? Não havia mais ira. Não havia mais dor, porque pessoas curadas viram a página. José olha para todo o mal que os irmãos lhe fizeram. José vê que os irmãos haviam vendido, haviam lançado na cova, vendido, desprezado, o odiavam, falavam de forma pesada sobre eles, não o amavam. Ele havia sofrido tudo aquilo, e ele sofreu, possivelmente ele lembrou disso dentro da cova, ele lembrou disso na casa de Potifar, ele lembrou disso dentro da prisão, ele lembra disso quando os irmãos se aproximam dele, mas o Senhor vai mostrando para ele: José, eu te trouxe para cá, José, não foi seus irmãos que enviaram você para cá, eu te trouxe para cá. Para quê, Senhor? O Senhor me trouxe para cá? Para a conservação da vida de muitos. Eu encerro essa mensagem, irmãos, dizendo que os sonhos que Deus nos deu, eles se realizam no tempo de Deus. Deus tem o sonho, Deus tem a promessa, mas Ele também tem o tempo. Deus havia prometido para Abraão e Sara um filho. Havia a promessa, mas também havia o tempo da promessa. Por isso que quando Isaac nasce, a Bíblia diz que ele nasceu na plenitude do tempo, no tempo em que Deus havia marcado. Deus te deu sonhos. Você tem certeza que esses sonhos vieram de Deus? Tem um tempo. Tem um processo. E esses sonhos se cumprem no tempo de Deus. Aqui, nesse momento, o sonho de José se cumpre. Porque agora os irmãos não estão diante do governador do Egito. Agora ele já havia se revelado: eu sou José. Eu sou José. E o texto diz que os irmãos, temerosos de que o irmão se vingue deles por causa da morte do pai, manda recado, dizendo que o pai pediu que ele os perdoasse. E quando eles vêm diante de José, olha o que diz o texto, capítulo 50, verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Agora o sonho se realizou. Eles se prostraram diante dele 2 vezes antes, mas era diante do governador. Agora eles estão prostrados diante do irmão a quem Deus disse que eles haviam de se prostrar. Os sonhos de Deus se realizam. O maior castigo de alguém que fez o mal é a voz da consciência. Tem que ficar voltando a página. Volta a página. Os irmãos de José voltavam a página. É agora que ele vai se vingar. A fome no mundo é por causa daquilo que fizemos.
Nós agora estamos sendo chamados de espiões por causa daquilo que fizemos. Nós agora estamos para morrer por causa daquilo que fizemos. O nosso pai morreu, nós vamos ser punidos por causa daquilo que fizemos. Eles voltavam à página. Mas quem é curado vira a página. Eu termino dizendo que a cova faz parte. A casa de Potifar faz parte. A prisão faz parte. Para que Deus cumpra os seus planos e sonhos em nós, existe um processo. E você precisa estar disposto a viver o processo, que envolve cura, que envolve perdão, que envolve dizer para as pessoas que te fizeram mal, realmente, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas eu perdoo vocês, porque Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem para a conservação da vida. A exaltação envolve a cova, envolve a prisão. Até que a gente chegue no trono, há um processo. Esse processo é doloroso, mas envolve cura e perdão. Para finalizar, feche seus olhos, pedir o pessoal da música para subir, por favor. Eu queria te convidar, sei que a gente passou um pouquinho do tempo, peço perdão por isso, mas eu queria te convidar a, de olhos fechados aí, pensar se por acaso você não precisa virar a página em algum aspecto da sua vida para seguir em frente. Eu te convido a, nesse momento, talvez olhar para uma situação da sua vida que tem paralisado a sua vida, tem impedido você de avançar no processo, possivelmente por causa da dificuldade de perdoar alguém. Talvez você não conversa com seu pai, talvez você não conversa com a sua mãe, talvez hoje você e sua esposa estão brigados, talvez você não fala com o seu filho, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite, vira a página em nome de Jesus. Vira a página em nome de Jesus. Senhor, a sua palavra foi pregada. E eu sei, Deus, que a palavra liberada pelo Senhor, ela cumpre o seu propósito. Que nesta tarde nós sejamos capazes de olhar para o nosso coração, perdoar aqueles que precisam ser perdoados, para que a gente experimente a realização do plano do Senhor e entenda os propósitos do Senhor. Ajude-nos a virar a página em nome de Jesus. Amém.